Olá meninas, meninos, bom dia, boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre reino animal. Vamos começar a falar sobre o reino animal, tá? Então, lembrando, né, uma coisa simples, reúne todos os animais que a gente conhece e até mesmo, né, aqueles que a gente não conhece. O que a gente diz? Os organismos pertencentes ao reino animal, eles são eucariontes. Vamos lembrar. São formados por um tipo de célula, que é uma célula mais complexa, cheia de estruturas no citoplasma e com núcleo individualizado. São organismos pluricelulares, são formados por muitas células, são organismos heterotróficos. Aqueles que não conseguem produzir seu alimento, consequentemente, têm que buscar esse alimento no meio de alguma forma. E aí tem uma divisão aqui interessante, que é a divisão de parazoários e de eumetazoários. Os parazoários são organismos muito simples, extremamente simples. Lembrando que o organismo de um pluricelular, ele é formado por células que muitas vezes se reúnem e formam tecidos, aí os tecidos formam órgãos, os órgãos formam sistemas, e o conjunto de sistemas é o organismo. No caso dos parazoários, não existe essa divisão. Por quê? Porque o corpo é formado por aglomerados de células, porém que não formam os tecidos, consequentemente nem órgãos nem sistemas. Enquanto que os eumetazoários já têm os tecidos organizados. E a gente pode ver isso aqui nessa árvore filogenética. Nós temos as esponjas, que são os poríferos, que são os parazoários, enquanto todos os outros são chamados eumetazoários. Então a gente tem cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Todos esses estão dentro do que nós chamamos de eumetazoários. E ainda dentro dos eumetazoários, observamos mais uma divisão. Tem mais uma divisãozinha aqui importante. Tem organismos que apresentam tecidos, mas não apresentam sistemas definidos. Esses são os quinidários, enquanto todos os outros já têm, sim, os tecidos organizados em órgãos e, consequentemente, em sistemas. Aí aqui mais uma árvore para a gente olhar, né? Os quinidários têm tecidos, mas não têm sistemas definidos, e todos os outros já têm esses órgãos e, consequentemente, sistemas bem definidos. Dentro da classificação, nós temos ainda uma divisão que não é uma divisão científica, mas sim uma divisão acadêmica. Vamos dizer que, popularmente, nós podemos fazer essa divisão em invertebrados e vertebrados. Invertebrado, apesar de não ser um grupo científico, mas é um grupo interessante para que a gente possa entender algo. Os invertebrados são todos aqueles que não têm a coluna vertebral, porém, eles não têm uma determinação taxonômica, né? Não formam um grupo taxonômico como filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. É puramente um termo popular. Aí aqui a gente tem os invertebrados, né? Lá no alto nós temos os poríferos, ao lado quinidários, mais à direita, no alto à direita, os plateumintos, abaixo dos poríferos, os nemateumintos, ou nematódios, ao lado moluscos, abaixo dos plateumintos, os anelídeos, no canto inferior esquerdo, os artrópodes, e no canto inferior direito, os equinodermos, né? Alguns representantes desses grupos. Enquanto que os vertebrados já são um grupo bastante evoluído, e vertebrados, sim, é um grupo taxonômico definido, um grupo científico. Eles todos têm a coluna vertebral, e a gente observa aqui alguns grupos importantes, bastante conhecidos, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui, então, os representantes, né? Peixes, aí do lado um sapo, que é do grupo dos anfíbios, um jabuti, que é um réptil,
uma coruja, que é uma ave, e um lobo, que é um mamífero. Então aqui nós temos então o grupo definido cientificamente vertebrados. Quando a gente olha algumas características, nós precisamos fazer algumas colocações. Por exemplo, animais mais simples, como os poríferos e os quinidários, têm uma divisão do corpo que a gente chama de simetria radial, enquanto que outros animais têm simetria bilateral. Apesar de alguns animais com uma evolução superior apresentarem simetria radial, mas já é uma divisão interessante também a gente fala de simetria. Então a simetria consiste em linhas, planos que cortam o corpo do animal em partes iguais. A simetria bilateral em duas partes iguais, enquanto que a simetria radial em 5, 6 mais partes iguais. Os simétricos radiais, como eu falei, são normalmente mais simples, apesar de nós observarmos que os equinodermos também têm simetria radial. E uma característica é que os simétricos radiais, eles têm movimentos muito limitados, ou então não têm nenhum tipo de movimento, são fixos, vivem fixos a um substrato. E essa característica limita um pouco a capacidade de obtenção de alimentos, já que esses animais precisam buscar alimentos de alguma forma. Enquanto a gente olha, né, o plano, a gente consegue perceber, nesse caso aqui, uma esponja do mar, né, o desenho de uma esponja do mar, e o corpo dividido em 6 partes iguais. Então, por isso é uma simetria radial, porque a partir de um ponto central do corpo, traçam-se esses planos e conseguimos dividir o corpo, então, em mais de 2 partes iguais. A simetria bilateral, tem na maioria dos animais, já divide o corpo em 2 partes e está relacionado com uma maior mobilidade. Os animais conseguem se movimentar melhor, consequentemente, conseguem obter alimento com mais facilidade. Aqui, o plano mais interessante é o que divide o corpo de uma pessoa em lado direito e lado esquerdo. E quando você olha, você percebe que tudo que tem de um lado tem do outro. Então, a gente faz essa divisão em 2 partes iguais, porque tudo que tem do lado esquerdo tem do lado direito, externamente falando. E dentro dos animais, nós temos, então, vários filos. Tem vários filos, né? Nós temos aqui, vamos falar sobre algumas características mais simples desses filos todos. Os poríferos, como nós vimos, é um grupo bastante simples, até por não ter os tecidos organizados. Vivem fixos a um substrato, não se movem, não têm locomoção e obtêm alimento filtrando a água que está ao seu redor, já que todos esses animais necessariamente são aquáticos. Aqui, esponjas do mar, a gente olha meio estranho, né? Mas é um animal, apesar de não parecer muito. No caso dessa aqui tem uma forma semelhante a um vaso, existem outras formas também. E o corpo da esponja cheio de perfurações ao lado por onde a água entra para ser filtrada e assim eles conseguirem o alimento. Os quinidários, do grupo imediatamente posterior, evolutivamente um pouco mais acima dos poríferos, também são predominantemente aquáticos. A grande maioria marinhos, algumas espécies de água doce. Esses, apesar de não terem órgãos, mas já têm tecidos organizados e alguma estrutura que faz um papel mais especializado, né? No caso da cavidade gastrovascular, que é onde ocorre a digestão desse animal. Aí nós temos aqui uma caravela, né, parente aqui da água-viva, que é o mais famoso. Então aqui tem uma caravela, que é um exemplo interessante de um quinidário. Lembrando que os quinidários têm tentáculos, como a gente está observando, e nesses tentáculos, células especializadas que injetam substâncias tóxicas no corpo da presa, que provocam uma paralisia. Então esses animais, na verdade, usam esses tentáculos para poder fazer obtenção de alimentos. Nadam muito bem.
Depois vem os plateumintos. Plateumintos e nemateumintos nós chamamos popularmente de vermes. No caso dos plateumintos, são vermes achatados. Alguns deles de vida livre e alguns parasitas, causam doenças importantes no ser humano. No caso aqui, as planárias são de vida livre e as tênias são parasitas. Aqui uma imagem de uma tênia, a gente também conhece popularmente como solitária. Então você repara que o corpo é achatado, tá? Essas divisõezinhas e tal, mas o corpo é todo achatado. Então é um verme que parasita o interior do corpo humano, né? Mais especificamente fica dentro do nosso intestino, absorvendo parte dos nutrientes que a gente digere. Os nematóides ou nemateumintos são chamados vermes cilíndricos. Então tem um grau evolutivo também um pouco maior. E aqui nós temos uma enorme quantidade de organismos parasitas, como as lombrigas, que nós vimos lá na primeira imagem, e as filárias, que nós vemos aqui nessa segunda imagem. Então repare que o corpo ele tem as pontas mais afiladas, o meio um pouco mais dilatado, né? É um formato cilíndrico que a gente observa. Aí depois vem os moluscos, esses são muito famosos. O nome vem de não apresentarem uma estrutura interna de sustentação, mas alguns deles têm uma concha por fora do corpo. Os caramujos, por exemplo, têm uma concha por fora do corpo que confere uma proteção para o animal. Mas a maioria não tem essa proteção, como polvos, como lulas, que não tem essa proteção externa, não tem essa casca, essa carapaça protetora, essa concha protetora. Os anelídeos, o nome vem de o corpo ser totalmente dividido em anéis, o corpo totalmente segmentado. Podemos encontrar em diversos ambientes, podemos encontrar algumas espécies de anelídeos no mar, algumas em rios, lagos, outras em ambiente terrestre. Mas as que estão em ambiente terrestre necessariamente tem que ser um ambiente úmido. Eles não podem viver em ambiente seco, senão eles desidratam rapidamente e acabam morrendo. Então as minhocas muito famosas pertencem ao grupo dos anelídeos, são terrestres, e as sanguessugas, como aqui uma sanguessuga, que nós encontramos em ambientes aquáticos de água doce. E essas aqui são parasitas, né? O próprio nome diz, elas se alimentam de sangue que elas sugam dos seus hospedeiros. Depois vem os artrópodes, que é o grupo de maior biodiversidade, a quantidade de espécies muito grande. E a evolução deles é interessante, porque aparecem os apêndices articulados, né, principalmente as patas, permitem uma mobilidade muito maior. E por fora do corpo tem uma armadura, uma carapaça, um esqueleto externo, que também dá maior proteção para o animal e, importante, muito importante, ajuda muito na redução da desidratação. Esses animais eles já podem viver em ambientes secos, bastante secos, como desertos, por exemplo, que eles não vão ter esse problema de perda excessiva de água. Então aqui nós temos vários grupos famosos, né, como insetos, que nós vimos ali, né, uma formiga é um inseto, crustáceos como o camarão, e aqui um aracnídeo, né, uma aranha, que tem essas patas, né, como a gente consegue perceber, articuladas, como dobradiças, e por fora esse esqueleto externo protetor. Os equinodermos, que apesar de apresentarem simetria radial, que é uma característica teoricamente menos evoluída, já no grau de evolução estão bem acima. Nós encontramos esses equinodermos sempre em ambiente de água salgada, muito famosos como a estrela do mar e aqui um ouriço do mar. Tá? É estranho, né? A gente olha esse corpo, mas é um animal. E esses espinhos que ele apresenta, na verdade, são uma proteção até para o corpo deles. No caso do ouriço, os espinhos eles têm substâncias tóxicas. Se a pessoa, por exemplo, encostar, pode ter uma reação, ou um predador que tente pegar também vai ter dificuldade por causa desses espinhos. E, finalmente,
a gente chega no último grupo, que é o grupo dos cordados, um grupo de maior grau evolutivo. Dentro dos cordados estão os vertebrados. Então, os vertebrados, esses muito famosos, que apresentam a coluna vertebral, apresentam esqueleto desenvolvido, que pode ser ósseo ou cartilaginoso, dependendo do caso, mas é um grupo bastante desenvolvido, um grupo muito evoluído. E um cordado, né, um vertebrado, um mamífero, aqui o leão, mas a gente pode falar de outros, né, como falamos lá atrás. No caso aqui, os mamíferos são os cordados mais evoluídos, por isso a imagem colocada para vocês observarem. Lembrando sempre que as aulas estão no canal, aqui do YouTube, e vocês podem acessar sempre que acharem necessário. É só entrar direto. Semana que vem estamos de volta com um novo vídeo. E agora a gente vai começar a falar, na semana que vem, dos grupos animais, né? A gente começa pelo mais simples, que são os poríferos, e vamos seguindo até o final. Lembrando que ainda estamos em pandemia, continuem se cuidando, que em algum momento isso tudo vai passar e os encontros presenciais poderão ser retomados. Um bom dia ou uma boa tarde, tudo de bom para vocês.